Então, pessoal, boa noite. Vamos, vamos iniciar. Que nada, Eduardo. Faz parte também. Quase que eu não entro hoje. A internet aqui não estava dando acesso a mim, mas ainda bem que deu tudo certo. Vamos começar a nossa aula, pessoal, falando sobre o nosso cronograma, o nosso plano de aula até o final do semestre. Tá? Mas antes vamos falar aqui sobre a nossa. Esse aqui é o plano de aula, é o plano de atividades até o final do semestre, não querem dizer que a gente vai terminar o semestre com aulas online, mas se for o caso, né, ou se não for o caso, nós iremos seguir esse cronograma que aqui está estabelecido, esse plano de aula que aqui está estabelecido. Esse plano de aula já eu vou publicar para vocês dentro de material didático e nota de aula. Aqui dá desde o começo, desde o dia 24 de março, que a gente começou com aulas gravadas, certo? Aqui estão os links de lado de todas as aulas que foram gravadas e com o correspondente conteúdo, né? Que aqui temos a unidade do programa, aqui temos o conteúdo e temos Paulo Vitor, rapaz, muito tempo. Boa noite, Paulo. Pois é, como eu ia dizendo, aqui nós temos a unidade, né? Aqui nós temos o conteúdo e como é que a gente vai aplicar a metodologia para levar esse conteúdo até vocês, que está sendo através dessas aulas online. E aqui eu coloquei todos os links do YouTube, onde estão as aulas gravadas. Certo? Então aqui tem toda a nossa programação até o final do semestre. Certo? Até o final do semestre, inclusive com as datas de AV2, que é essa que a gente já marcou para vocês, e AV3 também, certo, pessoal? Então, como a gente combinou, a nossa AV2, nós vamos colocar para vocês no dia 14 de maio, tá? Na próxima quinta-feira. Então, na próxima quinta-feira, como é de orientação da própria universidade, nós não teremos aulas online, certo? Apenas vocês vão tirar esse dia para baixar a prova e iniciar a resolução da prova, quem sabe resolver toda a prova. Como a gente havia combinado, essa aula, essa prova, a V2 da primeira chamada, será de 14 do 5 até o dia 19 do 5, que é o dia dessa aula aqui, que a gente vai dar essa aula, certo? Vocês vão ficar o dia 14 sem aula, mas dia 19 a gente já volta às aulas, como está aqui programado, né? As aulas online. E no dia 21 de maio, espero que não tenha ninguém, nenhum aluno, nós vamos fazer aqui a segunda chamada de AV2 para quem perdeu a prova. Observe que vai ser até difícil corrigir, porque termina dia 19 e no dia 21 eu já estou fazendo a segunda chamada. Então, não vai dar tempo eu corrigir a primeira chamada antes da segunda chamada. Então, quem achar que não se deu bem na primeira chamada, para a segunda chamada aí, né? O que a gente pode fazer é isso. Se vocês terminarem antes do dia 19, pode até ser que eu corrija. Mas se não, vamos corrigir só depois do dia 21 de maio, após a segunda chamada, tá? Eu acho que não vai haver problema. Nós temos já aqui no Unifor Online, a gente pode ver, deixa eu ver se eu estou aqui no Unifor Online, a gente pode ver que você já tem trabalhos que valem pontos adicionais, certo? Eu vou ver se passo um no dia 18 ou dia 19, para que vocês possam, eu diria, para que vocês possam resolver e ganhar mais um ponto na AV2, aí seriam 2 pontos, né, na AV2. E, pessoal, aqui, vou passar mais um trabalho. Já temos um trabalho que vale 1 ponto. Eu não estou me lembrando bem, né, porque são muitas disciplinas, mas vocês se lembram que só temos um trabalho valendo 1 ponto ou temos mais de um trabalho para AV2? Eu acho que é só um, né? Esse que a gente passou na semana passada. Não é, Ari? Só temos um? Temos outro? Ari? Tem Já tem dois. dois já? Tem Mais dois. um Só que os valendo um dois estão ponto. juntos. Os dois, acho que Ah, é mas meio eu falei ponto, que se era. não me engano, cada um.
É um ponto, né? Cada um? 2,5 2,5 pontos. Tá, pontos. beleza. Então, vou passar mais um sobre o sistema financeiro nacional, que é esse lado monetário que a gente está vendo agora, valendo mais um ponto, ele é mais complexo, aí você me entrega até o dia 25, 26, antes das médias, certo? Exatamente. Aí eu vou corrigir agora o segundo exercício, certo? Vou passar mais esse outro aí e vamos comentar sobre a nossa prova. Voltando aqui para o cronograma, é, eu coloquei essa prova de AV2, primeira chamada e segunda chamada, o conteúdo dela será a unidade de determinação da renda nacional, que são os modelos clássico e o modelo keynesiano, simples, e o modelo keynesiano representado por essas curvas IS e LM, certo, pessoal? Com relação, para ser bem objetivo, no fim aqui eu vou resolver esse exercício, Oscar. Pois é, Oscar. Então, a nossa prova vai ser, repetindo aí para o Oscar, a nossa prova de primeira chamada vai ser no dia 14, indo até o dia 19, certo, Oscar? 14 a 19, e no dia 21 será a segunda chamada. E aqui em cima, né, essa unidade 3, que é determinação da renda nacional por meio do modelo clássico, modelo keynesiano, e o modelo keynesiano representado pelas curvas SLM, será o conteúdo da nossa prova. E aqui de lado, né, nós temos que todas as nossas videoaulas relativas a esse conteúdo, certo? Então, vocês podem é, assistir aí, tirar algumas dúvidas, né, através das videoaulas que estão aí relacionadas nesse plano de atividades, que eu vou disponibilizar, repetindo mais uma vez, dentro de nota de aula, né, material didático e nota de aula. Daqui a pouco, terminar essa aula aqui, né, eu vou disponibilizar talvez amanhã, para ser mais sincero, né, porque eu terminar essa aula aqui, já estou cansado, vai dar tempo nem eu fazer mais nada. Mas amanhã eu vou gravar essa aula no YouTube e vou alimentar o arquivo do Uniforline com esse plano de atividade e passar para vocês o link dessa aula de hoje, certo? Bem, esse conteúdo aqui também estão disponíveis nos slides, certo? O modelo clássico, né? O modelo keynesiano, as curvas SLM, estão todas disponíveis em slides e também em textos, que eu mandei para vocês um texto versando sobre a teoria clássica, a teoria keynesiana, né? Vocês já estão também com eles disponíveis no Unifor Online. Sobre a teoria clássica, né, que tem a oposição da teoria keynesiana, né, a gente entendeu que os clássicos, eles, dentro do pensamento deles, eles constataram, né, dentro da teoria liberalista, que a oferta é que cria a sua própria demanda, né? Então, o estudo clássico está centrado na oferta agregada da economia, né? Enquanto Keynes, ao contrário, que faz aumentar a produção não é a oferta, é a demanda agregada. A demanda agregada é que gera a produção da economia, né? Outro dado interessante entre os clássicos e Keynes é que os clássicos, eles adotaram como premissa básica do sistema, adotar a flexibilidade de preços e salários. Aí se garante o equilíbrio de pleno emprego, né? A flexibilidade de preços e salários. Quer dizer, os efeitos de uma política monetária expansionista ou contracionista não tem nenhuma repercussão sobre a oferta da economia, sobre a produção da economia, sobre o PIB. E sim tem efeito sobre os preços e salários, né, da economia. Né? Quer dizer, como os classes trabalham com a flexibilidade de preços e salários, dizer, e os salários em que os trabalhadores ofertam seu trabalho no mercado é baseado no salário real, né? Então sempre a economia está em equilíbrio, porque quando há um aumento nos preços, isso reduz o salário real, né? Então, quando reduz o salário real, aumenta a demanda por emprego, segundo os clássicos.
Quando aumenta a demanda por emprego, né, aumenta o salário nominal, né, o salário nominal, e o salário real permanece o mesmo. Quer dizer, os clássicos trabalham sempre no pleno emprego, dado os fatores produtivos, o trabalho, o capital, os recursos naturais. Os clássicos admitem que não há desemprego na economia, porque se há aumento na oferta, cai o salário real. Se há aumento na demanda, sobe o salário real. Então, sempre haverá pleno emprego, ou seja, aqueles que procuram emprego encontrarão. Então, a economia está sempre em pleno emprego, dados os recursos produtivos. A oferta é constante. Ela só se modifica se modificar o capital, os recursos naturais, certo? Mas ela está sempre em pleno emprego. Dada aquela condição de produção, aquele estoque de fatores, a oferta sempre estará em pleno emprego. A economia estará produzindo o produto máximo, né, dentro das condições tecnológicas, nas condições de capital, nas condições de recursos produtivos. Certo? Então, essa é uma diferença da teoria clássica, a teoria keynesiana. A teoria keynesiana diz, não, há flexibilidade, sim, de salário. Os salários são flexíveis, os sindicatos, eles sempre estão buscando ganhos salariais, né? Pelo menos para baixo, há uma, vamos dizer assim, há uma rigidez, mas para cima, né, há uma flexibilidade do salário, né? E uma rigidez para baixo, o que os clássicos não admitiam. Né? Há flexibilidade para cima, mas a rigidez para baixo. Mas mesmo assim, há uma disputa sempre muito grande entre as empresas e os trabalhadores. Né? As empresas só querem dar aumento de salário quando realmente produtividade. Então, Keynes entendeu isso, não é? E entendeu que a economia ela não trabalha no pleno emprego. A economia ela está em equilíbrio, a renda de equilíbrio não é necessariamente a renda de pleno emprego. Pode acontecer, né, que o equilíbrio se dê no pleno emprego, mas o equilíbrio pode se dar antes do pleno emprego. E o que faz o produto crescer na economia é a demanda, não é a oferta, como diz a teoria clássica, que só quem pode afetar a oferta é o quê? São os recursos produtivos. Melhoria tecnológica, aumento na qualificação de mão de obra, né? Aumento no capital, no estoque capital, mas nada mais pode fazer com que haja um aumento na produção. Então, a teoria clássica tem essas diferenças bem gerais que eu estou colocando da teoria keynesiana. Como a economia sempre trabalha em pleno emprego, quer dizer, não há nenhum efeito de política fiscal e nem de política monetária na teoria clássica. Certo? Mas essas repercussões existem sim na teoria keynesiana, porque tanto a política monetária afeta a demanda, como a política fiscal afeta a demanda. E isso afetando a demanda, aumenta a produção, porque a demanda aumentando, os estoques da economia se reduzem, enfim, e a economia trabalha sempre na zona de ociosidade, né, para Keynes. Ok, pessoal? Então, estou colocando aqui algumas diferenças que eu sei que é um tempo resumido para poder falar sobre clássico e Keynes, que vocês já ouviram isso e temos gravado, mas sendo mais objetivo, pessoal, eu quero mostrar para vocês, sendo mais objetivo, que aquele exercício que vocês fizeram, que vocês resolveram, ele serviu para poder eu pontuar para vocês a AV1. Gerou ponto adicional para a AV1, mas era sobre a teoria clássica. Certo? E eu vou, né, me basear nessas questões aqui, né, teoria clássica, né, para elaborar a prova que farei amanhã ainda. Né? Não elaborei as questões ainda, mas eu vou me basear nesse exercício que passei para vocês, que são essas questões aqui. Eu acho aqui que resume bem bastante a teoria clássica, certo, pessoal? Então serão essas questões aqui, ó, que essas questões foram as que vocês responderam como exercício para a AV1, né, para poder conceder a vocês pontos adicionais na AV1, ok? Então, a teoria clássica, vamos basear nessas questões aí, será uma prova relativamente fácil, embora vocês tenham muito tempo para responder, certo? E as outras questões dizem respeito à teoria keynesiana, que também a gente mandou para vocês, né? A modelo keynesiano simples, nós mostramos aqui, né?
onde já falamos agora há pouco a diferença entre a teoria clássica e a teoria keynesiana. Vocês têm esses slides aqui, né? E o modelo ISLM, né, que é uma forma gráfica, analítica, né, de se entender o modelo clássico, né, o modelo clássico, ou o modelo keynesiano. Diga assim porque foi com base nesse estudo aqui, né, de Hicks, e também se criou uma estrutura analítica para se entender o modelo clássico, né? Quer dizer, Hicks ele avaliou o modelo keynesiano e analisou o modelo keynesiano por meio desse modelo ISLM. E também, né, esse modelo ISLM serviu para poder, né, essa análise gráfica que foi aplicada ao modelo keynesiano também foi aplicado ao modelo clássico, porque antes disso não havia um estudo estruturado, né, da teoria clássica, certo, pessoal? Então, tanto que a gente usou lá os gráficos muito parecidos com os gráficos que nós usamos aqui no modelo keynesiano, certo? Então, nós falando aqui, mostramos o modelo ISLM, que é justamente a integração entre o mercado monetário e o mercado de bens e serviços, né? Nós mostramos a taxa de juros e a renda que equilibram o mercado de bens e serviços e mostramos a taxa de juros e a renda que equilibram o mercado monetário, né? Então, a curva IS mostra o equilíbrio no mercado de bens e serviços e a curva LM mostra o equilíbrio no mercado monetário, né, decorrente da oferta de moeda e da demanda de moeda. Certo, pessoal? Vamos aqui para o exercício, até para a gente ter mais uma visão da teoria clássica. Bom, mas antes do exercício, eu queria até finalizar para vocês aqui, já que apareceu aqui na minha frente, né, a nossa programação até o fim do semestre. Então, veja, aqui nós temos a primeira chamada de AV1 e AV2, né? Já concluímos aqui a teoria clássica keynesiana, agora estamos entrando em tópicos assim isolados de macroeconomia. Nós vamos aqui falar, nós estamos entrando na unidade 4, que é a teoria da inflação, desculpa, na unidade 4, que é o lado monetário da economia, né? O lado monetário da economia, são 8 horas falando sobre sistema financeiro, o sistema monetário, que a gente vai concluir já na próxima aula, né, que é uma coisa bastante simples, que diz respeito aos estudos keynesianos, né, já vimos isso em Keynes, e a teoria da inflação, né, a teoria da inflação é uma teoria macroeconômica também, né, e a teoria, e um pouco do setor externo, vamos ver na unidade 6, a política fiscal e o setor público, né, que quer queira, quer não, usando, estudando a teoria keynesiana, já está tendo uma visão da teoria das políticas fiscais, né? Já estudamos isso também na parte da unidade 1, vamos estudar também a inflação, né? E a nossa matéria, eu acho que daqui para lá, daqui para frente, será um tanto quanto mais light, mais flexível, assim, porque não existe muita análise gráfica, né, nem matemática nas próximas unidades. E aí é interessante que a gente vai fazer a V3, já que já está marcada, no dia 16 de junho, será a primeira chamada. E a segunda chamada da V3 será no dia 23 de junho. Eu vou passar um trabalho para vocês aqui também, certo, pessoal? Valendo 2 pontos para vocês. Vocês vão elaborar um cenário, tá? Um cenário da economia brasileira, com base em alguns indicadores. Isso, ao chegar aqui no mês de junho, eu vou passar para vocês e vai valer 2 pontos na V3, adicional para a V3, hein? 2 pontos adicionais na V3, ok? Gravem aí para me cobrar, porque como eu estou com não sei quantas matérias orientando aluno, posso me esquecer, mas aqui, né, antes da V3, quando chegar aqui já em junho, vocês já me lembrem desse trabalho de cenário, tá? O Ari tem a memória mais avivada aí. E, Ari, tu me lembras aí, o Ari, o Eduardo, para eu passar esse trabalho para vocês, de cenário, para vocês fazerem o cenário da economia brasileira, né, antes do coronavírus e pós-coronavírus,
né, valendo 2 pontos adicionais na AV3. Quer dizer, a AV3 vai ficar com média 2. Né, para você. Então, quem está assistindo as aulas aqui tá indo bastante bem no sentido da aprovação. Que isso aí é secundário, mas pelo menos não perturba a cabeça da gente. Dá mais tempo para a gente ficar lendo e estudando, né, que é esse que é o ideal. Ok, pessoal? Então, estamos certos aí, né? E depois dessa AV3, até o dia 4 de julho, eu estou lançando as médias, né? Data final para o lançamento das notas de AV3. Já saiu o AV4 aqui que eu estava puxando, copiando ali e colando aí, mas não tem AV4, não é AV3. Beleza, pessoal? Então, então vamos lá, né? Só resumindo, a prova será da teoria clássica, com base naquelas questões que vocês já resolveram. Com base nelas, eu vou elaborar outras questões, tá? Abordando aquele assunto. E será sobre a teoria keynesiana e a curva SLM, né? E a gente vai agora resolver o exercício. Esse exercício 2. Né? Vamos tentar aqui usar uma lousa digital que eu criei aí, cara. Eu criei essa lousa digital, porque como eu entendi que eu posso escrever em cima do PDF, cara, eu criei a lousa digital, manca aí. Então, ó, vamos resolver o exercício, que é uma forma da gente também exercitar sobre as curvas IS e LM. Então, esse primeiro exercício aqui diz: mostre graficamente, eu acho que vocês já fizeram já, né? Mostre graficamente o modelo ISLM, os efeitos de uma política fiscal contracionista. Então, para estudar o mercado com as curvas ISLM, nós temos que desenhar o gráfico representativo do mercado de bens e serviços e mercado monetário equilibrados. Né? Então, será um modelo desse tipo, onde nós temos aqui a taxa de juros, né, pessoal? E aqui nós temos a renda, produto da economia. E aqui nós temos a curva IS, que representa o equilíbrio no mercado de bens e serviços, IS. Né? E aqui, vou chamar aqui IS0, que é a IS inicial. E aqui nós temos a curva LM, que representa o equilíbrio no mercado monetário. Né? E a condição de equilíbrio entre os dois mercados se dá com a taxa de juros I0, né? I0, né? Isso aí que a gente já comentou em aulas passadas, né? E há uma tendência natural que esse equilíbrio nos dois mercados, né, aconteçam com essas dois valores de renda ou produto Y0 e I0, tá? Esse é o equilíbrio inicial, né? E o que está propondo a primeira questão é o quê? É mostrar graficamente o efeito de uma política fiscal contracionista. Uma política fiscal contracionista, dê exemplo aí de um, Eduardo. Uma política fiscal que produza uma contração na economia. Eduardo, Ari, Tonatiu, tá valendo para todo mundo. Eu chamo Eduardo, que é o primeiro, é o último que participou aqui dizendo ok. Mas é uma política contracionista, fiscal contracionista. Professor, uma política fiscal contracionista, ela reduz os gastos do governo e aumenta o tributo. Exato. Exatamente. São duas formas de fazer política fiscal contracionista. Aumentando os gastos do governo ou aumentando o tributo, né? Essas duas coisas trazem a renda para baixo, né, da economia, né, que é contracionista. Obviamente, né, essa curva IS, ela se movimenta para baixo, né, para baixo. Exatamente. Então, ó, pessoal, o que faz mexer na curva IS é o quê? É justamente aquelas variáveis que são dadas como exógenas, aquelas variáveis que são constantes, certo? Como as despesas do governo, né? Como a carga tributária, né? Que são tomadas como constante, né? Como uma variável constante. Então, o que faz mudar a curva IS são justamente a carga tributária e os gastos do governo. O consumo autônomo, consumo que não depende da renda, são as variáveis autônomas, né? Que fazem mudar essa IS. Obviamente, quando há uma redução aqui
na produção da economia, na curva S, há uma redução na economia e um novo equilíbrio vai se dar a uma taxa I1, taxa de juros I1, e uma renda menor Y1. Y1. Ok, pessoal? Mas o que eu quero mostrar a vocês é o seguinte. Essa aqui é bom, essa parte aqui da análise é interessante, né? Aqui a curva S1, né? O que acontece é o seguinte, que quando o governo provoca essa política contracionista, né, a taxa de juros de mercado, ela continua sendo I0, certo, pessoal? I0. Né? Que era a taxa de equilíbrio no mercado monetário, I0 quando a renda era Y0. Não houve modificação no mercado monetário nesse instante. Então, quando há uma contração, a taxa de juros permanece aqui a mesma. O que significa dizer, né, que com essa taxa de juros elevada, devido ao efeito multiplicador negativo do aumento da carga tributária dos gastos públicos, né? O aumento dos tributos, ou redução dos gastos públicos, isso é um efeito contrário, efeito multiplicador reverso, né? Faz cair a produção. Mas quando há esse efeito multiplicador, a produção não cai para Y1, ela cai nesse instante, porque a taxa de juros ainda é I0, né? Ela cai para um Y qualquer aqui, Y2 qualquer aqui. O que acontece é que essa taxa de juros elevada para essa quantidade aqui de renda, né? Que agora a renda diminuiu, a renda era Y0, a oferta de moeda estava lá, está lá constante, não se modificou a oferta de moeda. E agora se precisa mais moeda, né? Menos moeda, tem moeda sobrando na economia. Olha a teoria keynesiana, pessoal. Quando é Y0, a renda é maior, a demanda por moeda é maior para transação. Quando o governo provoca um efeito contracionista, a renda cai drasticamente e reduz, né? E reduz a necessidade de moeda para transação. Aí sobra moeda no mercado. Sobrando moeda no mercado, os detentores da moeda vão ao mercado aplicar em títulos. Aí, né, como muita gente está demandando títulos, a taxa de juros cai. A taxa de juros cai. E a taxa de juros cai, pessoal, para uma taxa menor do que I1, que está bem aqui. Isso aqui é I1. Né? Isso aqui é I1, que é a nova taxa de equilíbrio. A taxa de juros cai para um valor Y qualquer aqui, pessoal. I2. Certo, pessoal? I2. Né? Porque essa é a taxa de juros para essa renda Y2. Como a taxa de juros é muito baixa, os investimentos aumentam. Né? E aí, ao invés de cair de Y0 para I2, certo? A renda cai da economia de Y0 para I1. Por quê? Porque os investimentos vão aumentar, né, em virtude dessa taxa de juros I2 ser muito baixa. E o investimento aumenta, né, e aumenta a renda. E aí, essa é a dinâmica do equilíbrio, né? O equilíbrio vai se dar realmente em Y1, né, com a produção menor, né, mas muito mais ainda, um pouco maior do que não tivesse esse impacto na taxa de juros para baixo, que tivesse como efeito um aumento do investimento. Certo, pessoal? Olha aí a análise integrada entre os mercados monetário e o mercado de bens e serviços. Então, ao invés de cair de I0, né, vai cair aqui, a novo equilíbrio vai se dar em E1 bem aqui. Agora, pessoal, com uma produção menor, né, e uma taxa de juro também menor, porque caiu a renda. Ok, pessoal, deu para entender aí o meu gráfico? Deu para entender, pessoal? Essa análise gráfica? E aí, deu para entender aí o efeito final, né? Assim, o efeito nos dois mercados, né? Quer dizer, na verdade, o efeito multiplicador inverso, né,
a renda iria cair até Y2, se não tivesse o efeito da taxa de juros. Né? Por quê? Mas aí, com uma renda Y2, a sobra, né, a taxa de juros correspondente seria uma taxa de juros I2, muito pequena. Mas a sobra de moeda no mercado, como a sobra de moeda no mercado, a taxa de juros cai, porque os detentores dos títulos públicos vão pagar menos juros para as pessoas que agora querem aplicar em títulos públicos. Por que cai? Porque a renda era Y0, o mercado monetário não foi afetado. Por que não foi afetado? Porque a oferta de moeda permaneceu constante. A oferta de moeda era para atender Y0, certo? Por isso que a taxa de juros cai, né? Porque ela não se modifica, né? E ela cai para um valor aqui, né? Y2. Ok, pessoal? Beleza? Eu estou resolvendo a questão assim, bem espaçadamente, para poder, vagarosamente, para poder a gente entender bem esses mecanismos da curva S-LM. Legal, pessoal? Manifesta aí, cara. Me ajuda aí, diga. Pode falar. É porque eu fiz a curva ISLM quando sofre uma política fiscal contracionista, eu reduzi a curva IS, só que eu não coloquei o efeito da taxa de juros, eu já coloquei o efeito de equilíbrio. Como se tivesse... Não tem problema, não. Não, a resposta está correta, viu? É o Eduardo, né? Sou eu. Tá ok, professor. Não, está correta a resposta, Eduardo. Só que eu estou mostrando a resposta final. Se você fosse me dizer assim, se eu pedisse na prova, né? Qual é o efeito sobre a taxa de juros e renda decorrente de uma política contracionista? Tá certo? O que é que você ia fazer para mim? Mostra graficamente. Era justamente isso aqui, pronto. A resposta era essa aqui. Está aqui a IES, né? Está aqui a LM, certo? LM, né? Está aqui a IES, está aqui a IES. Aí você só ia falar o seguinte: o equilíbrio inicial é aqui, nesse ponto aqui, com a taxa de juros I0, né? I0, e uma renda Y0 aqui qualquer, né? Y0. Aí você ia dizer o quê? Bom, se houver uma retração, uma política fiscal contracionista, né, vai haver uma retração na demanda da economia e a curva IS desloca para a esquerda. Né? E aqui eu tenho uma outra IS1, né? IS1. E aí, você ia dizer o quê? Com essa retração na economia, há uma queda na taxa de juros, né, de I0 para I1, e uma queda na produção da economia de Y0 para Y1. Então, você diria assim, um novo equilíbrio vai se dar com a taxa de juros menor, né, que o equilíbrio é zero, né, com a taxa de juros menor e uma renda menor. Certo, pessoal? Essa é a resposta. Essa seria a resposta da questão. Eu estou colocando aí para vocês, nessa análise, para mostrar os efeitos, né, da renda também no mercado monetário, certo? Quer dizer, a oferta de moeda permanece constante, mas há um deslocamento da moeda, né? Porque quando há esse equilíbrio inicial, a renda é alta e a oferta de moeda, né, ela é elevada para atender essa renda de equilíbrio. Então, a essa taxa de juros elevada. Só que quando há uma redução na produção, uma redução decorrente do efeito multiplicador ao contrário, negativo, né? Cai a produção. Se você não considerar a taxa de juros, a produção vai cair para Y2, ó. Aqui é Y0, né? Volta para cá. Não houve uma retração na IES, não caiu? Então, essa mesma taxa de juros aqui, que era antes aqui para Y0, né? Vai valer para o mercado de bens e serviços, né? Para Y2, né? Só que, né, com essa renda menor, né, vai sobrar moeda para transação, porque a moeda para transação que está estabelecida de acordo com a oferta monetária é suficiente para Y0, que é uma renda maior. Então, o que é que acontece? Vai haver uma demanda por títulos públicos. E os portadores de títulos públicos, como está uma demanda grande, reduz a taxa de juros. Né? É ok, eu vendo os títulos, uma taxa de juros menor, já que está sobrando dinheiro no mercado. E quando acontece isso, a taxa de juros começa a crescer. Né? Começa a crescer. Aliás, os investimentos começam a crescer. Os investimentos. Né? E com os investimentos crescendo, a renda vai crescendo, a taxa de juros vai crescendo. Até se estabelecer nesse equilíbrio aqui. Eu estou colocando a dinâmica do equilíbrio do ponto E0
até esse novo equilíbrio aqui em E1. Mas, se você perguntasse a mim qual era a resposta dessa pergunta, viu, Eduardo? A resposta dessa pergunta aqui, 1, é justamente essa que eu coloquei agora aqui, nesse gráfico 2. Ok, Eduardo? Ok, Eduardo? Tá ouvindo? Ok, Foi assim que professor. você respondeu, Eduardo? Perfeito. Foi assim que você respondeu, não foi? Foi. E foi? Então, pronto. Então, é justamente essa a resposta, a resposta aqui. Só que eu queria mostrar a dinâmica, né? Quando vocês tiverem um tempinho, ouçam bem direitinho para vocês entenderem essa dinâmica aqui. Né? Beleza. Então, vamos para a segunda questão. Segunda questão. Na segunda questão, nós temos mostre graficamente no modelo SLM o efeito da política fiscal expansionista e monetária contracionista. Beleza, como é que seria o item 2 aqui dessa questão? Como é que seria? São dois efeitos, não é? Dois efeitos. Um é uma política fiscal expansionista. Boa noite, professor. É o Oscar. Boa noite. Diga, Oscar. Na política fiscal expansionista, a IS ia se deslocar para a direita, e na Certo. política monetária contracionista, a LM ia se deslocar para cima, para a seta que fica acima. Certo. Contracionista significa dizer o quê? Que o governo tirou moeda de circulação, certo? Reduziu a oferta monetária. O que faz variar a curva LM é a oferta monetária, certo? A oferta monetária que é fixa, certo? Então, quando o governo reduz a oferta monetária, né, a curva LM se modifica, certo? Então, vamos fazer aqui, vamos tirar nossas conclusões aqui. Então, aqui, vamos escrever o mercado, né? Y, fazer uma análise bem direta, respondendo a questão, porque eu posso mostrar a vocês também aqui aquela mesma dinâmica que eu mostrei na primeira questão, mas é mais demorado, mas depois a gente pode mostrar isso. Então, aqui eu tenho a curva IS, né? IS0, né? Aqui eu tenho a curva LM0, que são as duas curvas iniciais, certo? Ambas vão se modificar na segunda questão. Beleza. Aqui nós temos uma posição de equilíbrio nos dois mercados, uma taxa de juros e zero, né, que equilibra o mercado monetário, a demanda e a oferta de moeda, e uma renda e zero, que equilibra o mercado de bens e serviços. Né? E esse zero e essa Y0 também equilibra a taxa de juros lá no mercado monetário, e equilibra a taxa de juros que equilibra a produção aqui no mercado de bens e serviços, tá? Então aqui eu tenho um equilíbrio inicial. Então, nós temos dois efeitos aqui. Né? Um efeito da política fiscal, que qual é? Ele diz assim, mostre graficamente o efeito da política fiscal expansionista. Por exemplo, o aumento dos gastos do governo. O que faz mudar, repetindo, deslocar a curva IS são as variáveis que permanecem constantes, as exógenas ao modelo. Né? São o consumo autônomo, as exportações, que a gente está considerando nesse modelo como dado, valor dado. Né? As importações, os gastos do governo, os tributos, tá? Por quê? Porque só o que faz, porque o que determina uma curva IS é a renda e a taxa de juros. Né? Mudando a renda e a taxa de juros, não muda ISLM. Aliás, mudando a renda e a taxa de juros, não muda a IS. Nem também mudando a renda e a taxa de juros no mercado monetário, não muda a LM. Certo? O que muda a LM é a oferta monetária, o que muda a IS são as variáveis que permanecem constantes, as chamadas variáveis exógenas, de fora do modelo, que vêm determinadas, como os gastos do governo, que são determinados pelo governo. Aí no modelo são tratados como constantes. Então, uma política expansionista, como falou o Oscar, vai elevar a taxa, a curva IS, né? A IS vai para a direita. Ok, pessoal? Não é isso? Uma política fiscal expansionista. Acompanhe comigo. Quando há uma política fiscal expansionista, há um crescimento na produção, na renda da economia, né? A renda da economia, né?
E também, né, um aumento na taxa de juros da economia. Eu não vou aqui explicar novamente, né, para vocês toda a dinâmica para chegar até esse ponto de equilíbrio. Mas vamos agora analisar mais macro essa questão. Então, aí a economia estaria aqui num ponto com a renda de equilíbrio Y1, né, e uma taxa de juros de equilíbrio I1. O que acontece é que também, nesse instante, aconteceu uma política monetária, não é isso? Voltando para o exercício, monetária contracionista, ou seja, há uma redução na oferta monetária. Tá, pessoal? Uma redução na oferta monetária, o que faz com que a LM se desloque. Beleza, pessoal. O que faz com que a LM se desloque. Observe que essa LM se deslocando, ela pode, um deslocamento da curva LM, ela vai reduzir a produção. Beleza, mas ela pode reduzir a produção para um valor que está entre Y0 e Y1. Esse equilíbrio pode se dar bem aqui. Ó, pessoal, pode se dar bem aqui, ver se eu consigo, e vou conseguir, né? Ó, ele pode se dar bem aqui, esse equilíbrio, com uma renda maior do que Y0, né, e menor do que Y1. Né? Ela pode reduzir o efeito, né, da política fiscal expansionista. Ela pode reduzir esse efeito. Né? Se o governo reduzir a oferta monetária a um nível tal, ela pode passar bem aqui, essa curva LM, ela pode passar bem aqui, ó, bem aqui. E terá um novo equilíbrio, um equilíbrio final, né, bem aqui. Agora eu vou acertar aqui. Vamos acertar assim. Aí. Ela vai ficar bem aqui, ó. Tá entendendo, pessoal? Tá acompanhando aí? A LM pode ficar bem aqui. A nova LM, ela pode ficar bem aqui. E aí, o que é que acontece? Acontece que vai haver um aumento na renda ainda, né? Mesmo com a política monetária contracionista, mas com a taxa de juros, né, maior do que a taxa de juros fixada depois da variação da IS. Tá entendendo, pessoal? Então, ó, enfim, agora nós temos a LM1 e a IS1, e aqui nós temos um novo equilíbrio final. Pode se dar bem aqui esse equilíbrio final. Ok, pessoal? Pode se dar bem aqui. O equilíbrio final pode se dar aqui em E1. Estão acompanhando? Professor? Pode se dar aqui. Diga. No exercício, eu fiz a política fiscal e a política monetária separada. Eu fiz um gráfico para cada um. Era para colocar assim, os dois unificados? É para colocar assim, porque você tem a visão, ó. Olha a visão. Depois Porque vamos chegar a um entendimento, separado. né? Não tem problema não, Ari. Não tem problema não, viu? É o Tem Oscar, nada a ver isso aí. É só aprender. É o Oscar? Eu sei que é do Ari. O Ari que mostrou. E o Oscar, não tem nada a ver não isso aí. Mas é interessante analisar aqui, porque a gente vai ver o efeito das duas políticas, certo? Ela pode, ó. O governo pode adotar uma política fiscal, uma monetária contracionista e uma fiscal contracionista, e uma monetária contracionista e uma fiscal expansionista, né? E não reduzir o produto, né? Não reduzir o produto, não voltar o produto até para a origem. Ele pode também. Né? Observe que eu posso fixar uma política fiscal expansionista e adotar medidas de política monetária que faça com que o produto não se altere. Ele pode voltar para cá, ó. Eu só queria que você estivesse acompanhando bem direitinho, ó. Quando é que ela pode voltar para cá? Observe que agora a curva é a IS1, porque já houve a política expansionista, certo, pessoal? Então, ela pode ser menor do que Y1, né? Só não pode ser maior, né? Só não pode ser maior, né? Que é uma política fiscal contracionista. Mas, em termos de produção, ela pode ser menor do que Y1, mas maior do que Y0. Pode ser igual a Y0, basta a curva LM passar aqui, ó,
passar nesse ponto aqui. Tá certo, pessoal? Ó, aí fica igual, a renda não aumentou nada, aí Y0 continua o mesmo. Né? Se a LM passar por aqui, né? Por aqui, nesse pontinho aqui, pode continuar a mesma renda inicial e zero. Quer dizer, a política monetária contracionista, ela pode simplesmente, pessoal, reduzir todo o efeito da política fiscal expansionista que levou a economia de Y0 para Y1. Quer dizer, ela pode trazer essa produção para um valor entre Y0 e Y1, e ela pode trazer para o valor de Y0 também, a política contracionista, ou ainda, a política contracionista pode trazer o equilíbrio final para um valor ainda menor do que a produção inicial, ó, né? Porque se fixar bem aqui o equilíbrio, a produção da economia vai cair muito mais, certo, pessoal? Então, qual é a resposta que a gente vai dar para a questão aí? A pergunta poderia ser, a produção, se houver uma política fiscal expansionista e uma política monetária contracionista, o que acontece com a produção? Aí qual seria a resposta, pessoal? Qual seria a resposta? Eu queria saber se alguém ia me dar a resposta dessa aí. Muito bem, André, tu fez junto. Qual seria a resposta? Se eu perguntasse na prova, né? Se houver uma política fiscal expansionista, que é essa aqui, e uma política fiscal contracionista, o que acontece com a produção? Aí você responderia o quê? Depende, né? Depende da intensidade das duas políticas, né? Depende do efeito das duas políticas sobre a produção da economia. Quer dizer, a renda, ela pode aumentar, se houver uma política fiscal expansionista e uma contracionista, a renda pode aumentar. Ela pode ficar bem aqui, ó, bem aqui, entre Y0, essa renda bem aqui, e Y1. Ela pode ficar bem aqui, que é maior. Ela pode voltar para Y0, como nós mostramos aqui, ou ela pode ir, né? Ela pode cair. A renda pode permanecer mesmo, a renda pode aumentar, ou a renda pode cair, dependendo da intensidade das duas políticas combinadas. Ok, pessoal? Exatamente. Ok? Ok, Ari? Ok, Eduardo? Deu para entender aí? Bacana essa questão aí. Então, eu não expliquei nem a dinâmica, né, porque ela é mais complicada, mas a dinâmica fica explicada aqui, né, com relação à mudança da IS, né? Ela fica explicada aqui, vocês voltam lá essa aula e vão ver, entender bem direitinho essa mudança. Só dá para entender fazendo. A gente faz lá, faça isso aqui, refaça esse exercício aqui. Não, aliás, a análise gráfica, a gente só aprende assim, só aprende fazendo. Né? E a análise gráfica é a análise que a gente vai entender a economia. Porque aqui, imagina assim, ó, o governo, ele adota uma política fiscal expansionista, certo? Expansionista, né? E pode adotar uma política monetária também expansionista. Ou ela pode adotar uma política fiscal contracionista e, ao invés de ser, adotar uma política monetária expansionista. Quer dizer o seguinte, que na situação atual, por exemplo, o governo está com problema de déficit público. Então, o governo ele pode adotar uma política fiscal contracionista e uma política monetária expansionista, certo, pessoal? E aí obter aumento na renda, ou seja, estimular a economia pelo lado monetário, né, e contrair a economia pelo lado fiscal. E pode conseguir aumentar a produção da economia, aumentar o emprego da economia. Esse que é o modelo keynesiano está mostrando. Só que nós estamos fazendo o contrário, contraindo e aumentando. Mas eu posso contrair a curva IS, uma política fiscal contracionista, e expandir o lado monetário, fazer uma expansão monetária, uma política monetária expansionista. Que aí você vai ter aumento, pode haver aumento na produção. E o Banco Central pode calcular isso. Para uma política fiscal que contrai a economia de tantos por cento, eu vou fazer uma política monetária expansionista que aumente a produção de tantos por cento, calculado pelos modelos macroeconômicos. Ok, pessoal? Acompanhando aí o raciocínio? Professor, só para ver se eu entendi direitinho, Eduardo está falando aqui. Quando você
adota uma política monetária contracionista e uma política fiscal expansionista, dependendo da política fiscal, se ela tiver um impacto maior que a política monetária, então você vai ter um aumento na renda. Mas se você Com certeza. uma política monetária que tem um impacto maior, você vai ter uma retração na renda da economia, é isso? Exatamente. É esse que o modelo está mostrando. Você vai refazer esse gráfico, Eduardo, vai entender justamente o que eu fiz aqui. Ó. Aí vai voltando aqui a LM, certo? Aí, agora o novo requerido é com IS aqui. Aqui já mostramos a política fiscal expansionista. Vai contraindo aqui a moeda, certo? Você vai vendo que os novos requeridos com essa IS podem dar antes da renda inicial ou após a renda inicial. Entendeu? Então, ele pode ter um efeito, uma política fiscal expansionista e uma monetária contracionista, pode ter um efeito até de aumentar a renda, certo? Né? Menor do que se não houvesse a política monetária contracionista, né? Óbvio, né? Porque se houver só a política fiscal expansionista, a renda cresce para Y1, né? Mas com a contracionista, ela pode crescer para um valor menor do que Y1, mas maior do que Y0, e cair até, né? Ficar menor do que a produção inicial, certo? E aí, Certo. isso aí, o governador está muito, como eu estava te colocando, ó, vamos agora fazer o contrário, uma política fiscal contracionista e uma monetária expansionista. Faça o gráfico. O governo usa muito isso, como ele está com problema de déficit público, ele reduz os gastos, reduz a parte fiscal, né, a participação da política fiscal, e incrementa a política monetária, como está fazendo agora. Então, ele pode ter aumento de renda. Ele está incrementando bastante a política monetária. Ele pode adotar até aumentos na carga tributária, né? Porque o efeito da política monetária pode ser superior ao efeito contracionista da política fiscal. Entendeu, Eduardo? Assim, nós estamos fazendo para baixo, mas pode fazer também para cima, né? Ao contrário. A política monetária para cá e a política fiscal para cá, que é o mais usual nesse instante. Seria o mais usual. Eu acho que talvez seja até a outra questão. E já passamos mais de 10 horas, mas tudo bem. Vamos responder isso aqui, né? Olha aqui, ó. Mostre graficamente efeito da política monetária e fiscal expansionista. Agora que as duas são expansionistas, mas ele não colocou uma política monetária, eu não coloquei no exercício, né? Uma política monetária expansionista e uma fiscal contracionista. Né? Vocês podem fazer isso aí graficamente. Né? Mas vamos fazer a terceira aqui, tentar fazer rapidamente, que é a mesma análise que a gente fez agora. A mesma análise que foi feita agora, a gente vai fazer na terceira questão. A 03. Vamos desenhar aqui o gráfico. Não adianta ir correndo, Roberto, porque se for correndo, vamos ter devagar. Vocês têm tempo aí, né? A aula vai até 10h30. Então, vamos fazer aqui um gráfico mais calminho. Tranquilo. Então, vamos fazer aqui, né? Tranquilo. Vocês têm tempo aí. Então, aqui nós temos o I. Bom, porque a gente está aprendendo a utilizar os gráficos na análise macroeconômica. Beleza, Oscar? Tamo junto. Aqui é LM. Aqui é IS. Aliás, é IS, aqui é LM, né? LM. Aqui é IS inicial. Aqui é IS. Vou nem botar legenda, porque aí aqui a taxa de juros de equilíbrio I inicial. E aqui a renda Y inicial. E aqui o equilíbrio inicial. O que ele está dizendo é uma política fiscal expansionista, uma política fiscal expansionista e uma política monetária expansionista. Política monetária e fiscal, ó, monetária e fiscal expansionista. Então, todas as duas levam ao crescimento da renda da economia, né? E levam à redução na taxa de juros. Então, vamos lá. Ou um aumento na taxa de juros. Vamos lá. Então, vamos primeiro à política fiscal expansionista. Vamos trazer a curva IS bem para cá. Aqui nós temos a política fiscal contracionista sendo executada. O governo aumentou os gastos públicos. Então, o primeiro efeito é o quê? É um aumento na taxa de juros e um aumento na renda da economia. Né? O primeiro efeito é esse.
Aqui eu tenho uma nova taxa de juros, chamar aqui I1, né? E um novo equilíbrio, sempre que eu coloquei aqui o Y, chamar só Y aqui, para não confundir. Também para mim é um exercício legal aqui, beleza? É um exercício aqui de escrever com o mouse. Então, I1 e Y1 seria o equilíbrio decorrente só da política fiscal expansionista. Mas agora, pessoal, o governo também resolveu adotar uma política monetária expansionista. Então, ó, observa, pessoal. Com a política monetária... Bom, aqui é o equilíbrio inicial, né? Estão entendendo que aqui é o equilíbrio inicial. Aqui é o equilíbrio inicial, vou chamar só de E. Equilíbrio aqui é. Equilíbrio inicial é. Beleza? Então, aqui equilíbrio é. Primeiro foi a IS, que levaria a esse ponto de equilíbrio aqui, com a taxa de juro I1 e a renda I1. Só que essa política fiscal expansionista, né, que se traduziria nesse equilíbrio aqui, não vai ficar aqui. Por quê? Porque o governo também resolveu fazer uma política fiscal expansionista. E dependendo dessa política fiscal expansionista, certo? Poderemos ter um Y, uma produção desse ponto aqui, com uma produção maior do que a inicial, mas menor do que a política, do que é determinada pela política fiscal expansionista. Poderemos ter um ponto bem aqui de equilíbrio, onde nós teremos uma política fiscal expansionista, né? E política fiscal... Um ponto bem aqui, desculpa, né? Aqui nós temos na... podemos ter um ponto bem aqui não, porque aqui eu não posso voltar para cá, né? Porque esse LM não tem condição de ficar aqui, né? Porque esse ponto aqui é o equilíbrio final com o efeito monetário. Então eu posso ter um ponto entre os dois aqui, muito bem. Nós partimos de Y, eu posso ter um valor aqui menor do que Y1. Posso ter. Né? Posso ter. Que seria ela passar bem aqui. A LM passar bem aqui. Né? Então, o efeito... Não, desculpa, não posso ter aqui não, né, pessoal? Posso não, cara. Mas eu posso ter aqui, né, um valor maior. Sempre um valor maior, é claro. Né? Então, com a política fiscal... Desculpa a minha análise aí, que estava totalmente furada. Mas olha como os gráficos, eles são importantes, né? A gente visual, a gente pensa numa coisa, né? Mas o gráfico mostra outra, né? Porque a nova curva agora é IS1. Então, vai haver um aumento na produção da economia, né? E esse aumento vai se dar em um valor maior, né? Em um valor maior do que o valor inicial Y, né? Não vai ter uma condição de se voltar, porque aqui eu tenho a LM, né? A LM e a IS, né? Então o equilíbrio inicial é esse. Então vai haver uma expansão na economia, vai haver, e esse valor, né? Ele pode ser, vamos dizer assim, um valor menor do que Y2, né? Y2, né? Pode ser um valor maior do que Y2, tá aqui, passando bem aqui, né? Que aqui eu teria um novo equilíbrio aqui, um valor maior do que Y2, tá? A LM está expandindo, né? Pode ser um valor maior do que Y2 e pode ser, né, um valor entre Y1 e Y2, tá bem, com certeza, né? Porque ela pode passar bem aqui, ó, pessoal. Ela pode passar bem aqui, né? E esse novo equilíbrio, né, se dará bem aqui, né? Com essa curvazinha bem aqui, não sei se vocês estão acompanhando o meu raciocínio, né? Pode ser bem aqui, né? Pode voltar bem para cá. Mas a IS também, ela pode se expandir mais do que isso aqui, pessoal. Então, qual é a conclusão que a gente tiraria, né? Com o aumento, a LM inicial é essa, ela vai aumentando aqui, né? Mas a IS também, pessoal, ela vai aumentando assim, certo? Vai aumentando também para cá, a IS, né? O efeito das duas. Conclusão dessa questão aí, qual é a conclusão econômica? É que o efeito das duas curvas
sempre levarão a renda a crescer. O efeito da variação da IS e LM, ou seja, uma política fiscal expansionista, sempre levará a um aumento na renda. Está aqui os gráficos mostrando, né? Porque a IS pode aumentar para cá. O que acontece é que a taxa de juros, ela pode permanecer a mesma, pode sim, permanecer a mesma, né? Se entrar bem aqui assim, ó, ela pode permanecer a mesma. Se a LM passar bem aqui, ela pode permanecer a mesma. Ela pode cair a taxa de juros, pode cair, ó. Se a IM passar para cá, a taxa de juros pode cair, né? E pode aumentar, se a taxa de juros ficar, né, acima, passando aqui em cima, ó, com essa LM bem aqui. Então, aqui o efeito no mercado monetário de uma expansão, tanto na moeda, no mercado monetário, como no mercado de bens e serviços, né? O efeito é um aumento na renda. Agora, dependendo da intensidade das políticas fiscal expansionista e monetária expansionista, nós poderemos ter taxas de juros maiores ou taxas de juros menores do que a taxa de juros de equilíbrio inicial, né? Que é Y, é I e Y. Essa aqui é a taxa de juros e a renda de equilíbrio inicial. A renda sempre aumentará. Agora, a taxa de juros pode ser menor ou maior, dependendo da oferta, da expansão na oferta monetária, que faz com que a curva LM se desloque para a direita. Ok, pessoal? Vamos lá. Entendeu aí, pessoal? Quer dizer, quando há uma expansão, tanto no mercado monetário como no mercado de bens e serviços, quando há expansão na IS e uma expansão na LM, a renda da economia vai crescer, porque são duas políticas expansionistas. O que acontece é que a taxa de juros é que pode se modificar. Pode ficar menor do que a de equilíbrio inicial, maior do que a de equilíbrio inicial ou igual a de equilíbrio inicial. Pessoal, eu sugiro a vocês que são de economia e comércio exterior que exercite bastante os gráficos, a análise gráfica. Você vê que a gente, analisando graficamente, a gente tira, cara, as conclusões, né? A gente vê na prática que é isso aí. E, novamente digo, né? O governo, eles nunca toma uma decisão de política fiscal sem ser acompanhada de uma decisão de política monetária. Você pode observar que ele usa as duas coisas porque ele está também vendo o efeito na taxa de juros. Quando ele tem uma expansão na IS, uma expansão na IS, isso vai aumentar a renda e vai aumentar a taxa de juros. E a política monetária, quando ele aumenta, ele faz política monetária expansionista, ele reduz a taxa de juros, o que é benéfico para a economia. Entendeu, pessoal? Então, isso é uma coisa bastante prática, esse exercício que a gente está vendo aqui da política monetária e política fiscal através desses gráficos. E para terminar a questão aqui, terminar o nosso exercício, são 10h12, né? Está cedo ainda, começamos atrasado. O Comitê de Política Monetária Copom, do Banco Central, inicia hoje. Bom, isso aqui o comitê se reuniu no dia 5 e 6 de março para determinar a variação na taxa Selic. Se ia continuar mesmo, se ia aumentar ou se ia diminuir, claro que ia diminuir, né? Nós estamos com a economia estagnada, né? A questão foi feita antes dessa reunião, que já aconteceu, né? E diz assim: o Comitê de Política Monetária do Banco Central inicia hoje, 5 de março, em Brasília, a terceira reunião de 2020 para definir a taxa básica de juros. A Selic atualmente está em 3,75 ao ano. Amanhã, 6, após a segunda parte da reunião, será anunciada a taxa. As instituições financeiras consultadas pelo BC prevêem a redução de 0,5 ponto percentual para 3,25. Na verdade, a taxa foi para quanto? Para 3%. Uma queda, né, a um nível menor da história do Brasil, menor do que estava previsto pelas instituições financeiras. Caiu para 3%. De acordo com o cenário apresentado no texto acima, um administrador com conhecimento sobre o modelo ISLM e políticas monetárias restritivas pode afirmar, aqui não é política monetária restritiva, né? É política monetária expansionista, né? Isso aqui a questão está mal elaborada aqui. Mas tudo bem. Vamos dizer assim, e políticas monetárias, né? Tirar restritiva, pode afirmar. O que é que aconteceu quando o Banco Central reduziu a taxa Selic? Houve um deslocamento da curva LM para a esquerda? Não houve mudança na curva LM, nem vai mudar a curva LM quando se mexe em taxa de juros. O resultado sobre o deslocamento da curva LM para a direita? Não, também não muda a curva LM.
Resultado de deslocamento da curva IS. Não muda a curva IS. Por quê? Porque a curva IS é definida, pessoal, olha aqui. Tanto a curva IS como a curva LM, ela é definida como? É definida aqui taxa de juros e renda da economia. A renda. Está aqui a IS. O que o Banco Central fez foi o quê? Era aqui uma taxa de juros de 3,75, né? E aqui corresponderia aqui na IS uma determinada renda da economia, né? E baixou essa taxa de juros, renda Y1 aqui, baixou essa taxa de juros para 3%. Né? Então não houve deslocamento na curva IS, né? Reduziu para 3%. O que houve vai haver aumento na produção da economia, taxa de juros menor, aumenta o investimento, que aumenta a demanda global, que reduz os estoques da economia, que aumenta a produção, né? Aumentando a produção, há um aumento na renda da economia, né? Então levará uma queda na taxa de juros da economia, porque um aumento maior precisa de mais moeda, a emissão de moeda, enfim, né? Aumento na produção da economia, queda na taxa de juros da economia. Ok, pessoal? Entender. Beleza? Então a IS não se modifica. A IS não se modifica. Certo? Né? Queda na taxa de juros, esse é o resultado inicial. Né? Aumento na renda da economia. O que faz mudar a curva IS são os gastos autônomos. Gastos autônomos é que modificam a curva IS. Beleza, pessoal? Então, quinta-feira a gente vai colocar no Unifor Online, na área trabalho. Vocês querem que eu salve isso aqui? Que eu salve esses gráficos aqui? Sim ou não? Ou posso deletar aqui? Vocês já vão ver pela... Eu vou aqui tirar... E aí, pessoal? Beleza aí? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ari, Eduardo, alguma dúvida, alguma pergunta? Posso encerrar? Pode ser, é só uma pergunta bem rapidinha. Que Não, fica à vontade. Eu estava lendo o livro, né, de macroeconomia, e ele falava sobre a cruz keynesiana, que é o gasto efetivo e o gasto planejado do governo e das famílias. Aí ele mostrava o efeito de uma política fiscal expansionista ou contracionista e mostrava esse gráfico e o gráfico do ISLM. Explicando como se dava acho que é bem parecido com aquele que o senhor fez na planilha. Tem como o senhor mandar? Tem, sim. A planilha eu não mandei ainda, não? Acho que não. Eu posso mandar eu vou mandar tudo. Eu acho que eu mandei, mas vou mandar a planilha atualizada. Eu vou até salvar isso aqui, certo? Eu posso salvar isso. Aí eu salvo para vocês e mando isso aqui também, certo? Beleza? Ok, professor. Aí eu vou mandar tudinho. Eu vou amanhã de manhãzinha. Como amanhã de manhãzinha eu vou aplicar uma prova também, aí eu vou ficar mais livre. Aí vou fazer esses arquivos lá no Unifor Online, certo? Então aqui eu vou logo até salvar aqui. Eu vou imprimir essa partezinha aqui e vou salvar. E a gente salva com esses garranchos aí tudinho, que eu acho que dá para vocês entenderem bem ouvindo aí o vídeo. Aí eu vou encerrar aqui o vídeo para a gente poder ter espaço no YouTube para gravar aqui. E aí, pessoal, a gente contata pelo WhatsApp, por torpedo, certo? Qualquer dúvida com relação à prova, que eu vou lançar amanhã. E a gente se encontra na próxima